Boa tarde, povo. Vamos continuar com revisões de geometria fundamental. Ontem fiquei com a sensação estranha, não fiz nenhum exercício naquelas aplicações daqueles critérios de semelhança de triângulos. Raio, matemática não é assim. Matemática, temos que fazer exercícios, aprende-se fazendo exercícios. Agora, uma aplicação dos critérios. Portanto, os critérios que vimos era dois triângulos são semelhantes se dois triângulos são semelhantes se os três ângulos forem iguais os três ângulos correspondentes forem iguais e os lados forem proporcionais. Este, por exemplo, A a dividir está entre o 1 e o 3 por A'. O lado que está aqui entre estes ângulos 1 e 3 é o L'A', igual a B, entre o linha e duas linhas, aqui B', B sobre B', igual a C sobre C'. C sobre C'. Portanto, se verificarem estas três coisas, igualdade dos três ângulos, este igual a este igual àquele, aquele igual àquele, e A sobre A', B sobre B', C sobre C', forem iguais, temos semelhança. Ora bem, isto necessita, repensem, tem que verificar 6 coisas. 1, 2, 3, igual a 2, 3, portanto, 3 verificações e agora cálculo e verificar estas duas igualdades. Portanto, tem que calcular muita coisa, dá muito trabalho. Na verdade, pensem bem, se nós tivéssemos este e este iguais e não disséssemos nada sobre o terceiro, é lógico, por causa da soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus, que se os dois são iguais, se este é igual a este, se este é igual a este e este é igual a este, o que falta aqui é exatamente o mesmo que falta aqui para chegar a 180. Não é? Portanto, se eu disser isto, não preciso estar a dizer. Portanto, em vez de A, podemos deixar cair um dos A's. E depois, se dois lados são iguais, nós podemos então... Não precisamos de acrescentar o terceiro porque ele cai automaticamente. E se os três ângulos são iguais, se estes três ângulos são iguais, é uma questão de ampliar. Portanto, eu coloco, se os três ângulos são iguais, eu consigo colocar este menino aqui dentro, porque os ângulos são iguais. Este ângulo coincide com este com este e com este. E é uma questão de ampliar, e ao ampliar, o objeto coincide. Portanto, na verdade, A, isto garante também L. E não precisam de verificar nem que o terceiro ângulo é igual, nem que os três lados são proporcionais. O segundo critério de semelhança era o critério LAA. LAL. Porquê? Porque este critério LAL, tem que ser o A que encaixa no meio dos dois L's, garante que os três ângulos são iguais e que o terceiro lado também é proporcional. Portanto, vejam que aqui só precisam de verificar duas coisas em vez de 5. Aqui só precisam, ou de 6, aliás. Aqui só precisam de verificar 3 coisas em vez de 6. E, finalmente, o último critério era o critério LLL. O LLL provoca também AAA. Então, AAA é suficiente, LLL também é suficiente. São os 3 critérios que nós vimos. E não fiz nenhum exercício. Então, quando não fiz nenhum exercício, vou abrir a novidades hoje com a resolução de um exercício que está aí no livro e que eu não me apercebi que ele estava aí prontinho para servir de exemplo. E está aqui na página 204. Então, o camarada Iesi, ou alguém por ele, faz o seguinte desenho. Coloca um triângulo pequenino, prolonga, faz uma espécie de objeto assim e faz com que esta aqui seja paralela a esta aqui. Isto é o truque para desenhar. E está. E agora pode-se provar então que este pequenatus é semelhante a este daqui. Prove que este pequenatus é semelhante ao outro. É fácil. É A, B
D e C. A pergunta é, sabendo que AE é paralelo a CD, portanto, AE é paralelo a CD, portanto, segmento de reta AE. Reparem na notação, eu quando escrevi AE estava-me a referir ao comprimento de AE. Quando coloco a barra por cima do AE, é a convenção aqui do IESI, estou-me a referir ao segmento de reta. Portanto, este segmento de reta é paralelo a este. Não está muito, não é? Não está muito. Mais ou menos assim. Acho que exagerei aqui na inclinação do CD. Então, AE tem que ser paralelo a CD. Então, por que é que nós podemos concluir da semelhança? Quais são as medidas? É dada a medida deste 1,6 centímetros e é perguntado a medida de AB e CD. Ou seja, AB, X e CD, Y. Como é que eu vou garantir a semelhança? Se eu garantir a semelhança destes dois triângulos, tudo o resto cai como um castelo de cartas. Se eu provar que o triângulo ABE, é semelhante ao triângulo, agora CBD, acho que é CBD, acho que é nesta ordem, que eu provar que este pequenino é semelhante a este maior, tudo o resto cai como um castelo de cartas. Se não, vejamos. Então, qual é a única informação que tenho? Tenho a informação, tenho o boneco, tenho o desenho, isto é o exercício 1, e tenho esta medida e este paralelismo. Então vamos lá. Corajosamente. Eu não vou seguir aqui a resolução do exercício, vou seguir a minha própria intuição, que é muito mais divertido, mas se não entenderem o que eu explicar, só têm que vir aqui à página 204 e ver a explicação do IESI. Então, a primeira coisa que nós podemos garantir de imediato é que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Portanto, este ângulo aqui, que eu vou chamar o ângulo 3, é igual a este ângulo 3. Eles são ângulos opostos. Portanto, estas duas retas cruzam-se, estes são ângulos opostos e os ângulos opostos são iguais. Porquê? Bom, é meio intuitivo, mas consegue-se provar com a geometria euclidiana. Então, este ângulo é igual a este ângulo. Agora, como estas duas retas são paralelas, elas determinam ângulos iguais. Este que aqui está, pensem, este que aqui está, este e este aqui, o que eu fiz foi prolongar aqui para cima para vocês verem, e prolonguei este para baixo. Como elas são paralelas, esta reta é paralela a esta, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Eles são alternos, são ângulos alternos, não é? Então, este ângulo aqui, que eu vou chamar ângulo 1, é igual a este ângulo aqui, que é o ângulo 1. E pelo critério AA, como eu provei que este ângulo é igual a este e este é igual a este, aplico o critério AA. Estes dois triângulos são semelhantes pelo critério AA. Estão a ver uma aplicação para o critério AA? Não precisa fazer mais nada. Automaticamente, estes dois triângulos são semelhantes pelo critério de semelhança AA. Claro que podia ter utilizado outros critérios. Não podia. Neste boneco que fiz, para já é o único critério que me garante, o primeiro critério, aliás, é o que me garante imediatamente a semelhança. Então, se eles são semelhantes, então este é o ângulo 1, este é o ângulo 1, este é o 3, este é o 3, é lógico que este é o 2 e este é o 2. Portanto, quando eu falei do triângulo ABE, devia ter falado de EAB, 1, 2, 3. Portanto, o triângulo 1, 2, 3, EAB, é semelhante ao triângulo 1, 2, 3, DCB. DCB para organizar os ângulos. Este é o ângulo 1, neste aqui é o ângulo em E, é congruente
com o ângulo D, que é um ângulo no outro triângulo. Depois, o ângulo em B, o ângulo em A é o ângulo 2, então o ângulo em A é congruente com o ângulo 2, que é o C. E, finalmente, o B, que é comum, o ângulo B, visto para um lado, é igual ao ângulo B visto para o outro. Não são exatamente iguais, são congruentes, por isso é que escrevi aqui congruente. Este ângulo aqui não é igual a este, não é a mesma área que aqui está. Só que a medida de um é igual à medida do outro, portanto são congruentes. Então quer dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o lado que está entre o 1 e o 2, que é este aqui, 1,6 centímetros, é o mesmo que está entre o 1 e o 2, que é este aqui. Então está para y. Este está para este, tal como este está para este. Está-me faltando aqui. Está faltando aqui informação, não é? Exato. Falta aqui as medidas. Falta aqui 6 centímetros e aqui 4,5. Agora faltavam-me dados para completar o problema. Portanto, no boneco, na página 204, está a medida deste, a medida deste e a medida deste. Então, 1,6 está para y, 1,6 está para y, tal como o 2,3 está para o 2,3. Tal como o 2,3 está para o 2,3. É assim que o IESI resolve. Exato. O 2,3 deste lado é x e o 2,3 deste lado é 4,5. 4,5. E falta mais uma proporção. A outra proporção é a proporção... então aqui mais uma medidinha. Novamente me estava a faltar dados. 2 centímetros aqui, deste lado. Que então temos 2 centímetros aqui, que é entre o 1 e o 3. Entre o 1 e o 3, 2 centímetros. Deste lado, entre o 1 e o 3, temos o 6 centímetros. E agora é manterem a calma, não é? Então agora é manterem a calma. Com este e com este, esqueçam o do meio. Olhando só para este lado, olhando só para este boneco aqui, fica 6x igual a 9. 2 vezes 4,5. Portanto, x igual a 9 sobre 6, ou seja, dividindo por 3, dá 1,5. Então, x é igual a 1,5. E agora, esqueçam, como isto é tudo igual, esqueçam o do meio e façam a mesma coisa com o y. E fica 2y, este vezes este, 2y, igual a 6 vezes 1,6. X sobre... Como é que era? X sobre... 4,5, né? Já tinha esquecido o que é que estava aqui. Então, 2y 6 vezes 1,6 fica y igual a 6 vezes 1,6 dá 6 vezes 36, 9,6 sobre 2, ou seja, quase 5, 4,8. Então, y igual a 4,8. Temos aqui uma elegante aplicação. Primeiro, uma aplicação do critério AA, que o critério AA permitiu concluir da semelhança, e depois a utilização, se são semelhantes, então os lados correspondentes são iguais. Como é que eu sei quais são os lados correspondentes? Devem ter reparado que na minha resolução pensei sempre entre o 1 e o 2, entre o ângulo 1 e o ângulo 2 está aqui, entre o ângulo 1 e o ângulo 2 está aqui. Portanto, 1,6 está para y, 1,6 está para y. Entre o 2 e o 3, entre o 2 e o 3 está o x, entre o 2 e o 3 está 4,5.
x para 4,5. E finalmente entre o 1 e o 3, aqui está 2 cm e aqui está 6. 2 sobre 6. Foi este critério. Mas tem que resolver bastantes exercícios. É muito divertido. Eu acho esta parte extremamente divertida. Os alunos, normalmente, quando começam a estudar isto e começam a conseguir resolver, também acham divertido. Mas quem não quiser estudar, não tem problema. Nunca vai aprender isto. E a vida segue. E o que ser caixa de supermercado é uma profissão como outra qualquer, embora pague mal. Portanto, todos os outros que querem aprender, só há um jeito de aprender, é fazer exercícios. O livro do IESE tem poucos exercícios, porque isto é uma revisão. Aconselho-vos a pegarem nos livros do ensino fundamental ou irem para a internet e procurarem exercícios de semelhança de triângulos. Muito bem. Consequências da semelhança de triângulos. Isto aqui é a oportunidade para rever o conceito de altura, para rever o conceito de mediana, para rever o conceito de bissetriz. Portanto, é mais uma oportunidade para fazer revisões. Então, consequências da semelhança de triângulos. Página 206. Então, a primeira consequência é que as alturas correspondentes também são semelhantes. Portanto, se dois triângulos são semelhantes, as alturas correspondentes são semelhantes também. Vamos lá. O que é que isso significa? Significa que se eu tiver um triângulo semelhante ao outro, a altura, por exemplo, medida aqui, a altura deste, é assim que se mede a altura H, e neste caso a altura deste será H'. A altura mede-se de um vértice para na vertical, não é? para a base. Estas alturas também são proporcionais, ou seja, nós tínhamos aqui A, B, C, aqui temos A', B', C', e a primeira consequência é que, portanto, AB está para A', B', está para BC, está para B', C', AC está para A', C', mas H está também para H'. Portanto, H' mantém a mesma proporção dos lados. Então, o K, a constante proporcionalidade, também se verifica pelas alturas. Esta é a primeira consequência trivial, não é? É intuitivo, não estou a dizer nada que esteja a escandalizar-se. Se os triângulos são semelhantes, estão a ver, se os triângulos são semelhantes, e se vocês, por exemplo, aplicam motetia de razão 2, têm que duplicar para chegar aqui, que fazem com a mão, como fazem no celular, duplicam, é lógico que a altura também tem que duplicar. Tudo duplica, não é? Tudo duplica, portanto a altura vai ter que ela própria duplicar também. O primeiro critério a primeira consequência da semelhança de triângulos é mais ou menos trivial, mais ou menos óbvio. A segunda consequência é divertida. A segunda consequência é a seguinte. Se eu utilizar os pontos médios, de dois segmentos, por exemplo, se eu determinar aqui o ponto M, que vou chamar M, e neste caso N, que é o ponto médio deste lado, e se deste lado fizer... não preciso, deste lado não preciso nada. Não preciso de nada. Vou utilizar deste lado aqui. Se eu utilizar o ponto médio deste, e utilizar o ponto médio deste, e unir os dois pontos médios, o que é que eu posso afirmar, intuitivamente? Que esta linha é paralela a esta. Então, a segunda consequência é a linha que une os pontos médios. A linha que une os pontos médios dos dois lados é paralela à base. Esta linha é paralela a esta. São linhas paralelas.
A primeira consequência é que as alturas são proporcionais. A segunda consequência é que se nós determinarmos os pontos médios estão à mesma distância, não é? De um e de outro. Isto é bem divertido de provar pelo critério. Isto prova-se pelo critério LAL. Mas não alargar muito o vídeo, vamos provar que efetivamente estas duas linhas são paralelas. Então, isto que aqui está, isto que aqui está e isto que aqui está, este é metade deste grandão e este é metade deste grandão. Então quer dizer que B'M, este, está para B... Vou tirar os linhas, não preciso deles, só preciso de um triângulo. Então, BM, este pedaço aqui, está para BA, e nós sabemos quanto é que isto dá. Isto dá 1/2, não é? Porque é metade. BM é metade de BA. Portanto, BM a dividir por BA dá 1/2. É igual à mesma proporção deste lado. E a proporção deste lado é BN sobre BC. Então quer dizer que este lado, BN, este lado aqui está para este, como este está para este. E o ângulo é o mesmo. Olhem para estes dois triângulos. Olhem para o triângulo BMN, que é o triângulo mais pequeno, e o triângulo maior, que é BAC. Ora bem, o ângulo em B é igual. É literalmente igual. Não só é de medida igual, como é literalmente igual, não é? É o mesmo ângulo para os dois triângulos. E os lados são proporcionais. Este lado é proporcional a este. Portanto, os lados que enquadram o ângulo B, L, portanto, pelo critério lado, ângulo, lado, pelo critério lado, ângulo, lado, estes dois triângulos são semelhantes. Ora, se estes triângulos são semelhantes, automaticamente os ângulos são todos iguais. Automaticamente, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui e este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Ora bem, se duas retas fazem isto e determinam ângulos iguais, automaticamente elas são paralelas. Porque depois é fácil demonstrar o paralelismo das retas. Portanto, temos que esta reta aqui, esta linha aqui, é paralela a esta linha aqui. Portanto, este lado é paralelo a este lado. Então, a primeira consequência da semelhança de triângulos foi que as alturas são proporcionais. A segunda consequência é que ligando os pontos médios, as linhas são paralelas. A outra consequência é deduzida facilmente desta, que é, se eu pegar no ponto médio aqui, não disser nada, e passar uma paralela, se eu passar uma paralela lá de baixo, ela vai cruzar onde? Vai cruzar no ponto médio da outra. Portanto, se eu passar uma paralela à base que passa pelo ponto médio de um dos lados, cruza o outro lado exatamente no ponto médio do outro lado. Também há uma consequência das medianas. As medianas são homólogas, as bissetrizes são homólogas. Eu deixei escapar ali. Se vocês tiverem dois triângulos, já vimos que as alturas são homólogas. As alturas... Está a fazer torto. As alturas são homólogas. Dá uma bosta. Tenho que fazer isto semelhante. Ok? Então as alturas são semelhantes. Mais as bissetrizes são semelhantes. Homólogas neste caso. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma que parte daqui ao meio. É uma que parte daqui ao meio. Portanto, a bissetriz é uma linha que quebra em duas partes iguais, neste caso os ângulos. Por exemplo, aqui,
dividindo em dois ângulos iguais, este ângulo tem que ser igual a este. Isto é uma bissetriz deste ângulo. Pois bem, a bissetriz que sair daqui é homóloga à outra. Este tamanho aqui não é uma altura porque não vai na perpendicular, mas aqui temos B e aqui temos B, e B' B sobre B' verifica a mesma regra de proporcionalidade do restante dos triângulos. As medianas, a mesma coisa. E o que é uma mediana? O que é uma mediana? Uma mediana é a linha que vai para o ponto médio do outro lado. Portanto, assim, assim. Portanto, uma linha que sai daqui e vai para o ponto médio deste lado. Então, a linha que vai aqui chama-se mediana. Esta mediana e esta mediana são também homólogas. Então, aquela regra que eu tinha escrito, que foi AB sobre A', B'. AB. A', B'. Agora, igual a B, C. B', C'. Igual a AC. A', C'. Igual a H sobre H'. Igual a B sobre B'. E igual a M sobre M'. Aqui a mesma proporção nas alturas, a mesma proporção nas bissetrizes e a mesma proporção na mediana. Muito bem. A grande fixação dos triângulos é os triângulos retângulos. Porquê a fixação nos triângulos retângulos? Porque os triângulos retângulos são muito fáceis, muito mais fácil trabalhar num triângulo retângulo por causa do Teorema de Pitágoras em particular, do que trabalhar nos outros triângulos. O Teorema de Pitágoras, recordo, que só vale nos triângulos retângulos. Então, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Porquê essa fixação nos triângulos retângulos? É que todos os triângulos, se pegar num triângulo qualquer, ele pode sempre ser dividido em dois triângulos retângulos. Pegam aqui numa altura e vocês decompõem triângulo retângulo para um lado, triângulo retângulo para o outro. Então quer dizer que é sempre possível decompor um triângulo qualquer em dois triângulos retângulos. E, portanto, nós somos muito fortes se nós aprendermos muita geometria, se entendermos muito bem os triângulos retângulos, pegamos num triângulo qualquer, partem-no em dois e têm dois triângulos retângulos. Em particular, por exemplo, se eu quiser saber a área deste triângulo, se eu souber a área, como é que se calcula a área de um triângulo retângulo, que é relativamente fácil. Pensem, como é que se calcula a área de um triângulo retângulo? Vocês têm um lado, vou chamar o lado A e o lado B. A área é simplesmente A vezes B sobre 2, não é? Que é lado vezes lado, dava a área do retângulo, mas como o triângulo é meio retângulo, AB sobre 2. Portanto, qual é a área deste triângulo? Bom, a área deste triângulo é mais complicado, mas vou ter que partir este lado em duas partes, determina a área dele pela fórmula, determina a área dele pela fórmula e tem a área do outro. Já agora, como é que seria aqui? Isto que aqui está é a altura, não é? Isto é a altura. Então isto vai ser x, isto vai ser y, não é? Que eu parti aqui em duas partes. E os lados são A, isto aqui era o lado B, e este é o lado C. Certo? Agora, parti o B em duas partes e tenho aqui a altura. Qual é a área deste pequenates? A área deste pequenates é A vezes H sobre 2. Desculpem, A vezes H. X vezes H. Uma paragem cerebral. Lado vezes lado, X vezes H sobre 2. E qual é a área deste? A área deste é lado vezes lado. Portanto, mais y vezes h sobre 2. Este vezes este, dividido por 2, porque isto é só meio retângulo. Agora, fazendo aqui, colocando h em evidência, isto aqui é tudo igual, posso colocar tudo sobre 2, xh mais yh, tudo sobre 2, igual, ponho em evidência o h, x mais y vezes h sobre 2. Ora, x mais y vezes h sobre 2 é a base, é b.
Portanto, isto é BH sobre 2. Que dá a fórmula de qualquer triângulo, não é? Estão fartos de ver, espero eu que estejam fartos de ver no ensino fundamental, que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Como é que chegamos a essa fórmula base vezes altura sobre 2? Pois simplesmente partindo a base em duas partes e aplicando o que sabemos para triângulos retângulos. Portanto, temos aqui um exemplo de aplicação prática. Como é que nós chegamos à conclusão? Esta fórmula, base vezes altura sobre 2, simplesmente observando o óbvio, que o óbvio aqui é que um triângulo retângulo é meio retângulo. Portanto, a sua área é lado vezes lado, que é a área do retângulo, a dividir por 2. E isto faz com que os triângulos retângulos sejam o nosso objeto de estudo agora, uma vez que, na prática, todo o triângulo pode ser partido em 2 triângulos retângulos e, portanto, tudo o que fazemos com triângulos, basta que saibamos fazer com triângulos retângulos. Portanto, é o mínimo dos mínimos, é que nós saibamos trabalhar em triângulos retângulos. Se soubermos trabalhar em triângulos retângulos, o resto sai tudo com bastante facilidade. Bom, nós podemos estabelecer aqui umas relações métricas dentro do triângulo retângulo, porque, por exemplo, caso especial, estamos então agora no caso especial do triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Podemos estabelecer umas relações métricas usando a altura. Então, relações métricas dentro do triângulo retângulo. Para começar, um triângulo retângulo, então, eu vou colocá-lo não na forma que estão habituadas, tradicional a ver, mas sim com o ângulo reto aqui em cima. Vou entender porquê. Normalmente, o que vocês chamam aos lados é ABC, não é? Sendo que a hipotenusa é habitualmente... Eu estou habitualmente chamado de aos catetos A e B. Sei que não é a tradição aqui não era a tradição antigamente na geometria, mas cada vez mais popular, que vocês chamem A a um dos catetos. A hipotenusa é o maior portanto, o triângulo retângulo tem 3 lados. O maior deles opõe-se ao ângulo de 90 graus, porque o maior ângulo é o de 90 e ao maior ângulo opõe-se ao maior lado. Portanto, normalmente chama-se C a hipotenusa. E A e B, os catetos, que dá o famoso teorema de Pitágoras, já vamos ver a seguir. Ora bem, nós podemos pensar neste cateto e fazer a projeção em cima da hipotenusa. Podemos projetar este cateto em cima da hipotenusa. E ficamos aqui com esta projeção. Vou chamar esta projeção M. É a projeção de B em cima da hipotenusa. Pensando no A, portanto, o projetar é fazer cair, não é? Vocês pegam aqui e projetam.
Se eu estiver aqui, deixar cair verticalmente no chão, digo que projetei a imagem no chão. Portanto, isto aqui, estão a ver, a hipotenusa é o vosso chão e projetam o cateto. Isto em física, eles aplicam muitas projeções, vão utilizar muitas projeções por causa do plano inclinado. Portanto, vocês devem ter trabalhado já, espero eu, se já tiveram a disciplina de física, a necessidade de utilizar projeções. Se nunca viram, vão ver muita vez na física as projeções. O B, projetado em cima do C, que é a hipotenusa, e é possível fazer porque o C é maior. O C é maior, isto é fácil de fazer. B projeta em C. E o A, a mesma coisa. Se eu projetar A, acontece aqui a mesma coisa. Eu devia ter feito isto. Tenho que fazer isto direito. Tenho que fazer isto direito, porque senão o povo sofre. Então aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. E vamos fazer, como isto é a ideia de solo, não é? De direito. Isto projeta, dá M, tamanho M, e este projeta e dá tamanho N. Isto temos aqui A, B, C. Então, o que nós sabemos é o seguinte. B ao quadrado é igual a C, que é este todo, vezes M. A hipotenusa toda vezes a projeção. E o A ao quadrado é igual a C vezes N. Ou seja, B ao quadrado é o C, que é a hipotenusa, vezes a sua projeção em cima da hipotenusa, e o A ao quadrado é o C, que é a hipotenusa, vezes o N, que é a sua projeção. Portanto, N é este pedacinho aqui e M este pedaço aqui. Isto são as relações métricas, as primeiras relações métricas do triângulo retângulo. A outra relação métrica é este aqui, H. E nós podemos afirmar que H ao quadrado é igual a M vezes N. M vezes N. Outra terceira relação métrica. As projeções funcionam na beleza e H ao quadrado é este vezes este. Faz sentido, não é? Pensem aqui, por exemplo, isto seria 3 unidades, aqui uma, e aqui seria... Ou aqui 2 unidades, e aqui 4 e 1, não é? 2 unidades, esta 4, esta 1 e esta 2. Portanto, 2 ao quadrado igual a 4 vezes 1. E estas são as 3 relações métricas no triângulo retângulo. Isto pode-se deduzir ainda mais uma relação métrica, que é o produto destas todas, pode-se tirar que o A vezes o B é igual à hipotenusa, que é C vezes H. Não é muito relevante, embora depois seja muito útil para resolver alguns exercícios, sobretudo para concursos muito apurados, concursos muito fortes, sei lá, Academia Militar, por aí fora. Esses concursos mais fortes, eles exigem que vocês saibam e façam exercícios sobre isto. Eu próprio não tenho grande experiência na aplicação destes exercícios, porque nós, no ensino, em geral, saltamos para o Teorema de Pitágoras, que é a grande relação métrica do teorema. As relações métricas, nós vimos aqui, 1, 2, 3, 4, são pequeninas quando comparadas com a grande relação métrica do triângulo retângulo, com muita aplicação, que é a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. A hipotenusa, que é o grandão, C ao quadrado, é igual a A quadrado. Isto aqui é conhecido por teorema, erradamente. Não é o Pitágoras o responsável pelo Teorema de Pitágoras. Ele era conhecido. O Teorema de Pitágoras é conhecido. Sem Teorema de Pitágoras não era possível construir as pirâmides. Portanto, já os egípcios conheciam, muitos milhares de anos antes do Pitágoras, o Teorema de Pitágoras. Portanto, não pode ser do Pitágoras, mas não há problema de chamarmos de Pitágoras. Provavelmente foi ele o primeiro a escrevê-lo, ou a sua seita, porque ele era um sacerdote de uma seita de matemáticos. De geómetras, na verdade.
Aplicações para o Teorema de Pitágoras. Há aqui uma aplicação para o Teorema de Pitágoras e fechamos o vídeo com essas duas aplicações. Duas, na verdade, são duas aplicações para o Teorema de Pitágoras. Devem ter feito muitos exercícios do Teorema de Pitágoras. Espero que façam muitos mais. Está aqui um monte deles. O Teorema de Pitágoras é esse sim o grande senhor do ensino do nono ano, por causa da trigonometria, e vai ser o grande senhor durante o ensino médio. E convém fazer bastante exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. E estas relações métricas, devo-vos confessar com sinceridade, que com o Teorema de Pitágoras consegui sempre passar sem precisar delas. Eu nunca precisei destas relações métricas, uma vez que dá um pouco mais de trabalho. Algumas destas relações métricas simplificam os cálculos, mas com o Teorema de Pitágoras e o triângulo retângulo, eu consegui matar todos os meus coelhos até hoje. Claro, se conhecesse estas relações métricas e se eu soubesse usar, era mais rápido a resolver os exercícios, alguns exercícios que me apareceram. Bom, mas, repito, eu fui para a escola no ano da Revolução Comunista e a Revolução Comunista não começa logo em 74, mas as coisas já estão muito complicadas em 75. Eu entrei em 1974 para a escola. 5 meses depois da Revolução. Foi uma revolução muito à esquerda e que rapidamente se tornou um processo revolucionário em curso, chamado PREC, e era um processo revolucionário marxista. Correu bem, estou aqui, estou gordo. Vamos lá. Diagonal do quadrado. Primeira aplicação é quanto é que mede a diagonal do quadrado. Quem diz diagonal do quadrado diz a diagonal do retângulo. Mas a diagonal do quadrado é mais fácil. Então, o quadrado tem lado do lado, certo? Lado do lado. Portanto, eu quero agora conhecer a sua diagonal. Quanto é que mede a sua diagonal? Esta diagonal D. Eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, reparem, porque isto é lado do lado do lado do lado, não é? Lado, lado. Posso aplicar o Teorema de Pitágoras, que só se pode aplicar aos triângulos retângulos. Posso aplicá-lo aqui. Isto é a hipotenusa, portanto, D ao quadrado é igual a este cateto ao quadrado mais este cateto ao quadrado. Ora, L quadrado mais L quadrado é 2L quadrado. E agora, D quadrado igual a 2L quadrado. Passo raiz de um lado e passo raiz do outro. Sei que isto é tudo positivo. Posso fazer o quadrado corta com a raiz, porque é tudo positivo, porque a distância, o D é uma distância. E deste lado, passo raiz de 2, raiz de L ao quadrado. Porque a raiz do produto é o produto das raízes. Aqui não há nada a fazer, mas aqui o quadrado corta com a raiz. E ficamos com D é igual a raiz de 2 vezes L. Então quer dizer que a diagonal é aproximadamente 1,4 vezes o lado. Porque é a raiz de 2 vezes L. Primeira aplicação, trivial, fácil, limpa, maravilhosa, do Teorema de Pitágoras. Segunda aplicação do Teorema de Pitágoras. A altura do triângulo equilátero. Como é que nós vamos calcular a altura do triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo que tem os lados todos iguais, por isso é que quer dizer equilátero. Equidade, igual, lado. Lados todos iguais. Portanto, é um camarada que é L, L, L. E a pergunta é quanto é que é a altura? Como é que vamos determinar a altura deste camarada? Está um bocado torto. Está aqui um bocado torto, como é meu timbre. Vamos tentar melhorar isto. Agora, melhorou um bocadinho, não sei se melhorou muito. Quanto é que mede a altura sabendo que este triângulo é equilátero? Só se pode aplicar ao equilátero. Lado, lado, lado. Ora bem, quando nós fazemos isto, a altura, neste caso, coincide com a mediana e coincide com a bissetriz. Num triângulo equilátero, as três linhas, a altura, a mediana, que vai aqui para o ponto médio, e a bissetriz, que parte ao meio, são a mesma linha. Portanto, quer dizer que aqui temos 90 graus. 90 graus aqui, 90 graus para um lado, 90 graus para o outro. Vou utilizar para este lado. Tenho então aqui um triângulo retângulo. Posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Ora, a hipotenusa é L, portanto é L ao quadrado igual a H ao quadrado. Não confundir, a hipotenusa fica sempre oposta ao maior dos ângulos, que é o de 90 graus. Portanto, a hipotenusa é o maior dos lados.
h ao quadrado. E agora preciso saber isto aqui. Ora, isto é metade do L. Portanto, L sobre 2 ao quadrado. Então, este cateto aqui, este aqui, é L sobre 2. Porquê? Porque se este grandão é L, isto é meio L e isto é meio L. Então, aqui dá para desenvolver. L quadrado é igual a h quadrado e aqui mais L quadrado sobre 4. Porque é L ao quadrado e 2 ao quadrado, que é 4. Passo tudo para o lado de lá e fico com h ao quadrado, passando para o lado de lá, fica L quadrado menos L quadrado sobre 4. Multiplico por 4 aqui, fica h, então é mesmo que colocar sobre 1. Multiplico por 4, fica 4L quadrado sobre 4 menos L quadrado sobre 4. h ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado, ora 4L quadrado menos L quadrado dá 3L quadrado. 3L quadrado sobre 4. Passo raiz de um lado e de outro e fico com h, raiz de h ao quadrado, igual a raiz de 3L quadrado sobre 4. Agora aplico aquilo que sei. A raiz do quociente é o quociente das raízes. 3L quadrado sobre a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Aqui em cima posso partir. Raiz de 3, raiz de L quadrado. O quadrado corta com a raiz, portanto, raiz de 3L sobre 2. E ficamos então com uma fórmula semelhante à outra, que diz que a altura do triângulo equilátero é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. Né? Raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. E é uma fórmula para acrescentar à outra, que era a diagonal do quadrado é a raiz de 2L. Não vale a pena estar a decorar estas coisas. Deduz-se no instante, utilizando o teorema de Pitágoras, deduzem no instante estas coisas, se precisarem. Mas eu estou a falar muito da minha perspectiva pessoal, que não consigo decorar nada. Vocês, se calhar, têm muita facilidade em decorar coisas. E se têm muita facilidade, podem decorar que a diagonal do quadrado mede raiz de 2 vezes o lado e que a altura do triângulo equilátero vale raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. E era só. No próximo dia vamos para trigonometria, fazer uma revisão muito rápida de seno, cosseno e tangente que foi dado no ensino fundamental. Depois, no dia seguinte, vamos para os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus e as suas relações trigonométricas, e depois concluímos. Fiquem bem, estudem matemática, vamos nos voltar a ver amanhã.